noite! Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz de Taubaté. 2021, 36ª Semana de Kardec. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para essa semana tão especial. Cada uma das noites nós teremos o momento da prece e o momento da apresentação do nosso convidado, sempre trazendo uma reflexão importante para a nossa vida acerca do Evangelho. Que todos nós possamos aproveitar cada uma dessas noites, todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar. Um grande abraço. Que a paz, a harmonia, a esperança e o amor de Deus se faça presente em todos os nossos corações, silenciando nossos pensamentos, nos colocando efetivamente ao interior desse ambiente fraterno. Vamos juntos, num só objetivo, mentalizar Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo. Lembrar de Jesus, nosso irmão e mestre maior, modelo e guia de toda a humanidade. Lembrar também de Maria, mãe de Jesus, que sempre está conosco, nos consolando, nos acolhendo e dentro das nossas necessidades, afagando e acalmando nossos corações. Inicialmente, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos recebendo as iluminadas palavras que nos faz lembrar das leis divinas, nos possibilitando um pouco que seja o aprendizado necessário a cada um de nós. Dentro da condição de cada um, possamos colocar em prática os ensinamentos que serão recebidos, beneficiando a todos nossos irmãos que estiverem a caminho conosco nessa jornada evolutiva, na seara do Mestre Jesus, assim como a nós mesmos. Com a proteção e amparo dos benfeitores espirituais que dirigem o Centro Espírita André Luiz, e dos amigos espirituais que coordenam esse maravilhoso trabalho, pedimos que se faça presente também a paz, a harmonia, o bom ânimo, a esperança em momentos melhores e, acima de tudo, o amor se faça presente em nossos corações. Assim sendo, além de agradecer mais uma vez, louvamos a Deus, o Criador. Louvamos a Jesus, nosso irmão e mestre querido. E também louvamos a Maria, a nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Olá, amigos de Taubaté, que alegria estar com vocês nessa 30ª Semana Allan Kardec. Eu quero agradecer de coração o convite do meu amigo Carlinhos e eu quero cumprimentar todos os amigos que nós fizemos aí nas nossas idas aí, né? Que coisa boa que era aquele tempo, mas eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos, pessoalmente, podendo dar aquele abraço gostoso. E eu quero parabenizá-los por mais essa realização, uma casa, um grupo muito, muito ativo, e eu fico muito feliz de ter sido lembrada por vocês para participar desta semana. Nós escolhemos o tema, como o mês passado, mês de setembro, foi o mês em que se comemora a nossa proteção ao suicídio.
E agora, em outubro, nós estamos comemorando, nós tivemos anteontem a data comemorativa do nascimento de Allan Kardec, mas eu quero trazer o tema sobre o sentido da vida, porque para mim, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do codificador, passou a dar um sentido na minha vida. Porque eu sempre fui muito religiosa, desde pequenininha. Eu acho que até a espiritualidade sempre me indicou, me encaminhou, porque eu acho que eu era muito danada nas outras encarnações. E eles falaram, vamos começar cedo para que você se fixe em alguma coisa. Então, nós começamos muito cedo, eu tinha 10 aninhos, eu já era da igreja. Eu sempre tinha algo de incompleto na minha vida. Eu questionava, eu era muito amiga dos padres e tocava nas missas. E eu falava, padre, eu acho que eu não tenho fé, porque faltava algo. E este algo que faltava, eu vim a conhecer, veio completar a minha vida com o conhecimento do Consolador. Então eu quis falar a respeito do sentido da vida para vocês, porque também é um tema que sempre rondou a nossa vida desde o início. Eu acredito que nós, da espécie humana, temos buscado um sentido para a nossa vida. É interessante que em outubro de 1999, a revista Veja publicou uma entrevista americana e que ela dizia assim: se você estivesse na presença de Deus e pudesse fazer uma única pergunta para Ele, o que é que você perguntaria? E eu pergunto a você agora que está nos assistindo, o que é que você perguntaria para Deus? E olha que interessante que 46% dos americanos responderam que perguntariam exatamente isso, qual é o sentido da vida. Então, isso mostra que realmente a maioria das pessoas ainda não encontrou. E eu acredito que quase a outra metade, talvez ainda não tenha se dado conta da importância e ainda nem estão curiosos para saber o sentido, levando a vida aqui totalmente desnorteado, sem rumo para as coisas mais importantes da vida. E qual seria a consequência de tudo isso? E eu tomo por base comigo, como eu falei há pouco, porque nós dessa humanidade de provas e expiações, claro que nós ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva, de acordo com a nossa condição moral. Então, muitos ainda não têm uma noção, não têm um entendimento e ainda nem despertaram para essa busca. Então, a consequência disso, da falta de encontrar um sentido da vida, é passar a ter uma vida vazia, passa a apoderar-se de nós uma infelicidade. E aí nós temos visto o aumento do índice de depressão, de ansiedade. Quantas pessoas hoje em depressão? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou em janeiro do ano passado, não é 2021, é desse ano mesmo. Ela publicou uma pesquisa que diz que nos países da América, o Brasil é o segundo maior país em número de pessoas depressivas. Ele ocupa, o índice é 5,8% da nossa população de pessoas depressivas. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos,
que tem 5,9% da população é depressiva. E, infelizmente, nós temos visto que a tendência é sempre estar aumentando. Por quê? Porque realmente, quando nós não temos esse sentido, nós passa a habitar dentro de nós este vazio. Então, as causas, quais seriam as causas? Por que eu não consigo encontrar um sentido para a minha vida? Bom, o que acontece? Quando nós não usamos muito a nossa razão, quando ela não está atrelada à razão e o viver, nós passamos a ser dominados pelas nossas sensações. E o que acontece? A vida moderna, a vida nossa, a vida que estamos vivendo nessa atualidade, ela cada vez mais ela vai nos impondo algumas necessidades materiais, necessidades essas que são fantasiosas. E cada vez mais elas vão asfixiando este propósito de buscar esse sentido da vida. E isto gera uma certa insegurança. Por quê? Porque a gente passa a se comportar como um zumbi, como uma Maria vai com as outras. Então a gente passa a viver acompanhando a moda, acompanhando as pessoas que caminham à nossa frente sem usarmos a razão. Então são aquelas pessoas que passam a ser dominadas por essas sensações. E é claro que isso não vai nos completar. E se nós buscarmos os filósofos da antiguidade, eles também, claro, que sempre buscaram o sentido da vida. Mas o que era para eles, para esses filósofos, o sentido da vida? Eles diziam que o sentido da vida tinha a ver com a aquisição da felicidade. Até aí tá tudo certo. Mas essa felicidade para eles, ela tinha um significado material. Tanto é que Tales de Mileto, que ele nasceu no ano de 625 antes do Cristo, ele dizia que feliz era aquela pessoa que tinha um corpo sadio, que tinha um corpo sadio, um corpo forte, aquele que tinha uma boa sorte e aquele que tinha uma alma e os sentidos bem formados. Aí eu fico pensando, cá com os meus botões, se Tales de Mileto tivesse vivendo na nossa era de hoje, e quando ele visse, como nós vimos há poucos dias, nas Paralimpíadas, quando uma pessoa, um deficiente físico, com o corpo não se enquadrando nas qualidades em que eles acreditavam naquela época, exibindo um troféu, uma medalha no peito, a alegria, a satisfação que aquela pessoa, a felicidade estampada naquele rosto. Então a gente vai vendo que a felicidade com este cunho todo o exterior, ela não é a felicidade. Mas nós vamos buscar em Platão, que nasceu no ano de 428 a.C., ele já fazia uma distinção entre a felicidade e o prazer. E para Platão, a felicidade estava relacionada na aquisição de virtudes. Então era algo interior, já era uma conquista da alma. E o prazer estava ligado aos sentidos, ao prazer sensorial. Então, é esse sentido que está muito impregnado no quê? No lado material de todos nós, nessas sensações do corpo e aquilo que não está conjuminado, não está ligado a esses prazeres verdadeiros da nossa alma. Então, esse mundo dos sentidos e desses prazeres sensoriais, cada vez vão nos tornando mais ainda presos ao mundo material. Então, nós ficamos reféns
do mundo material. Mas como é que a gente pode se prevenir contra tudo isso? Bom, primeiro nós precisamos romper esse ciclo. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. E eu gosto muito de uma frase que contém na carta de Paulo, que ele escreveu aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, 14, em que ele dizia: desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque o Cristo te iluminará. Então, é preciso despertar, porque hoje nós vivemos em um mundo que está numa transição. Ele está saindo de provas e expiações para ir para o mundo regenerado, uma nova escola, novas matérias que vão nos ensinar a buscar, a conhecer essa verdadeira felicidade, que vai nos direcionar para essa verdadeira felicidade. Então, nós precisamos começar a nos questionarmos. Por quê? Porque a gente só se preocupa com a importância da vida quando nós passamos pelo sofrimento físico, pelo sofrimento moral, pelos medos, pelas perdas, pela solidão. Então, quando nós nos afastamos dos nossos entes queridos, e aí que a gente passa a se preocupar. Porque quando a gente está muito feliz, quando a gente ganha aí na Mega Sena, quando a gente conquista algo que a gente buscava, ninguém está muito preocupado em saber o sentido da vida. Mas se faz necessário esse despertar. Porque só ocuparão, só se matricularão nessa nova escola regenerada aqueles que já descobriram a importância e querem realmente encontrar um sentido para a sua vida. Então, é necessário que a gente se apresse em buscar este sentido. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o universo, ele pode ser compreendido como uma cadeia de vidas ligada à grande vida. Eu vou repetir. Uma cadeia de vidas ligada a uma grande vida. Então, o que isso significa? O que será que Emmanuel queria dizer com isso? Olha, vamos prestar atenção. Você já ouviu, ou já viu algum filme, ou já viu ao vivo, quando um bebê animal, ele nasce, um cavalinho, um boizinho, quando nasce. Será que a mamãe ali, a vaca ou a égua, será que ela fica ali paparicando aquele nenê, pega no colo, chacoalha, põe para dormir, troca a fraldinha? Não faz nada disso. Os animais, eles acabam de nascer, já caem em pé e já dá uma chacoalhadinha, as pernas dão uma tremidinha e ele sai andando. Mas nós, na espécie humana, os nossos bebês são os únicos mais frágeis de todas as espécies. Por quê? Porque nós temos uma dependência dos outros, dependências de pais, de cuidadores ou de outros seres humanos. Então é uma dependência tão grande que Emmanuel diz que nós somente nos tornamos seres humanos em razão da assistência e da participação de outros seres humanos na nossa vida. Porque senão nós não conseguiríamos sobreviver. Então isso quer dizer que nós estamos encaixados numa cadeia de vidas. Nós estamos entrelaçados em outras vidas. Então, se não fosse essa presença, a participação dessas outras vidas, dessa grande cadeia de vidas, nós regrediríamos ao passado espiritual, evolutivo, e a gente estaria aí resgatando a nossa memória
animal, a gente não buscaria, não conseguiria o nosso progresso. Então, quem que faz parte dessa cadeia na nossa vida? Nós temos os nossos pais, os nossos relacionamentos familiares com as outras pessoas, a convivência no dia a dia, na rua, na mídia. Nós temos a convivência na escola, na comunidade, nos ambientes de espiritualidade e religiosidade, que são muito importantes para nos estruturarmos, para buscar esse sentido. Então, família, trabalho e religião, ela forma um trio, uma trindade muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ela vai nos estimular não só a nossa humanidade, mas também a nossa espiritualidade. Então, Emmanuel diz que essa grande cadeia que todos nós formamos, ela está ligada a uma grande vida. Deixa eu carregar o meu celular, gente, porque senão ele vai descarregar aqui, me perdoe, tá? Eu não tinha prestado atenção nisso. Então, ele está ligado a uma grande vida. E quem seria essa grande vida? Seria Deus. Por quê? Porque ele é o nosso Criador. E eu falo que aí está a grande contribuição da doutrina espírita. Por que nós conseguimos, quando a gente desperta, encontrar em Deus essa fonte, essa ligação e que passa a nos fomentar nessa busca? Porque a doutrina espírita, ela nos abriu os olhos para entender o que era Deus. Essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas, que ele é toda justiça, toda bondade. Então, tudo isso veio nos ajudar. Mas acontece uma coisa muito, muito chata. Que nós, na espécie humana, nós somos os únicos capazes de nos alienar. A gente consegue se desconectar dessa grande vida e a gente passa a não sentir mais a presença de Deus. Olha que triste. Desconectamos de Deus. Isto quando? Quando vivemos essa fantasia, quando vivemos essa materialidade, essa busca de prazeres, esquecendo de buscar a felicidade. Então, quando a gente se atrela, e como eu disse há pouco, a gente passa a viver como se fôssemos zumbis, Maria vai com as outras. Então, se a gente vê um povo que vai para cá, a gente vai para cá. Alguém que gosta de determinada coisa, a pessoa está usando uma mídia social, está todo mundo indo atrás. Então, a gente passa a existir e não a viver. Então, é importante a gente perceber que tem diferença entre existir e viver. Esta mesa aqui, ela existe. Este celular existe. Mas viver é muito mais do que isso. Então é preciso a gente entender e fazer uma distinção que existe uma vida, que acontece uma vida fora de nós, uma vida exterior, e acontece uma vida interior. Ficou meio complicado, eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu sei que agora, há poucos dias, em setembro do mês passado, estava muito em moda as pessoas tirarem foto, porque era época de ipês amarelos, e tinham muitas árvores lindas, e as pessoas iam debaixo das árvores tirando foto e postando na mídia social, no Instagram, no Facebook. Então vamos pegar isso de exemplo. Quando eu falo que é preciso fazer uma distinção, porque tem uma vida fora e uma vida dentro. Então, se nós pegarmos uma árvore dessa, um ipê amarelo, todo florido, e um pôr de sol maravilhoso, e você na companhia de um ente querido, de uma pessoa amada, ali, você toda feliz,
naquela paisagem, e você tirando fotos, publicando. Mas, veja, é possível que num outro lugar, no mesmo cenário, também um IP maravilhoso, um pôr de sol, presença de pessoas, estar lá uma pessoa sentada debaixo daquela árvore, totalmente desconectada, num processo de tristeza e solidão, como se ela vivendo um luto interior. Então nós vamos perceber que quando existe essa desconexão, nós precisamos nos alertar, porque a grande tarefa nossa de estar vivo aqui é buscar sincronizar essas nossas experiências, sincronizar aquilo que eu sou com aquilo que eu estou vendo no meu mundo fora de mim. Então isso é quando eu me integro neste universo que é criado por Deus e que nós somos criaturas de Deus. Então é preciso que a gente faça essa distinção e se pergunte: eu estou sincronizando as minhas emoções? Será que é possível quando eu posso estar vivendo um momento de tristeza, um momento de luto, mas será que eu sei avaliar e olhar todas as dádivas, todas as bênçãos que este Pai maravilhoso oferece para todos nós, para que estivéssemos nessa escola? Então, é um alerta para nós. Então, porque na vida vão surgir circunstâncias que desafiam a nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional, a nossa integridade psíquica. Por que acontece isso? Porque que nem sempre nós estamos felizes. A vida é uma sucessão de alegrias, de tristezas. Mas por que será? Por que Deus, que nos ama tanto, não nos deu só felicidades? Porque a experiência no corpo físico, ela é educativa. Então, não existe aprendizado se nós não formos desafiados. Exatamente, vou repetir, não existe aprendizado se não formos desafiados. Então é preciso sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque senão nós vamos desincronizar. Então, para isso é preciso descobrir em nós qual é a nossa missão. Você já fez essa pergunta? E aqui, eu não falo em missão de missionários, não. E eu tô, longe, anos-luzes de missionário. Eu falo em missão de objetivo de vida. Por quê? Cada um de nós temos a nossa história. Nós somos hoje o reflexo das vidas que já tivemos. Então, nós temos uma história individual, é nossa. E nós estamos aqui fazendo parte de uma história, porque a minha história vai interagir, já que nós fazemos parte desta cadeia de muitas vidas, ela vai interagir no coletivo, com outras vidas. Então eu preciso saber o que é que eu estou fazendo aqui. Eu preciso me perguntar o que é. Quem é que eu sou? Quem é que eu quero ser nessa experiência reencarnatória? Como eu quero chegar lá no plano espiritual? Então, se eu não comecei a fazer esses questionamentos, eu tenho que começar. Eu tenho que começar a fazer para que eu consiga cumprir a minha missão de estar aqui, o meu objetivo de estar aqui. Então, como que eu vou saber o que eu planejei? É claro que nós hoje nós vivemos o esquecimento da vida, mas
é temporário. Ele está totalmente gravado em nossa consciência. Então, por isso que somos hoje o resultado do que já fomos, do que trazemos das outras vidas. Então, é preciso que a gente comece a planejar quem é que eu quero ser, o que eu estou fazendo. Então, para isso, nós vamos buscar Emmanuel, e tem aqui nesse livro, eu gosto muito do Fonte Viva, na lição 18. Eu vou, vamos fazer junto fazer não, né? Nós vamos analisar o que Emmanuel, ele nos trouxe aqui de comparação com a nossa vida, e essa é uma frase que Jesus disse que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. É uma frase muito conhecida nossa, que ele diz: nem só de pão vive o homem. E aqui, veja, ele vai fazer essa análise. Quando diz nem só de pão, esse pão aqui ele tem um significado simbólico. Ele representa todas as concessões materiais que são dadas aos homens. Por quê? Porque todas essas dádivas materiais, elas devem ser usadas, sim, para obtenção do alimento espiritual. Então, veja, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra que sai da boca de Deus seriam todas as ferramentas que vão nos ajudar na aquisição espiritual. Então, veja a importância não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, porque essa é perene, essa nós vamos usar para evoluir, para completar a nossa vida, para completar, para dar sentido à nossa alma. Então, vamos lá, ele diz assim, nem só de pão vive o homem. Aí ele começa, não somente o agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Então, o que ele faz essa comparação aqui? Agasalho. Quando ele fala em agasalho que protege o corpo, ele fala das experiências materiais, das experiências do mundo material que nós vivemos. Por quê? Por exemplo, em agasalho, nós nos preocupamos, ninguém quer passar frio, então nós compramos agasalhos ou recebemos em doação, também doamos para agasalhar o outro. Então, quantos agasalhos nós temos que aquecem o corpo? Mas o que nós fazemos para aquecer a nossa alma? Qual é o agasalho que aquece a nossa alma? Então, ele fala que são os conhecimentos superiores, que é exatamente aquilo que sai da boca de Deus. Olha só. Então, ele continua. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza de sentimentos. Então, quantas vezes nós, hoje não é só coisa de mulher, mas quantas pessoas que buscam o tempo todo buscar, embelezar, e creme de anti-rugas, e põe botox aqui, né? E fica com a boca até não fecha mais, né? Não consegue nem fechar. E põe botox aqui, botox lá, né? Para tirar essas ruguinhas aqui. Então, e ele diz, não só a beleza da máscara fisionômica, máscara, olha que ele usa máscara, por quê? Porque a máscara a gente tira, a gente deixa, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Então, o que é que eu busco de nobreza dos meus sentimentos? E aqui eu só vou contar rapidinho uma história, eu sei que o Carlinhos me falou 40 minutos, mas você sabe que eu falo demais, né, Carlinhos? Aguenta aí. Teve uma experiência comigo muito, muito interessante. Eu tenho um comércio que fica bem na esquina da Praça da Matriz. E ali ficam muitas pessoas que não têm teto, que eles moram ali na praça.
E todo dia de manhã eles entram na praça e eles pedem dinheiro para eles, alguns nem mentem. Ó, eles falam: tia, me dá um dinheirinho para eu comprar um golinho de pinga para esquentar, né? E tem dia que eu dou sermão, sabe? Não faz isso. Mas tem dia que eu falo, eles pedem com um olho de tanto sofrer, que eu até dou. Eu não vou ser hipócrita, não. Tem dia que eu dou mesmo. Tem dia que eu ligo na padaria, mando dar pão, café, mas tem dia que até eu dou. E eu cheguei um dia toda atropelada na loja, cheia de coisa para fazer, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça. E entrou um deles logo de manhã, eu tava chegando, ele entrou. E ele entrou já cambaleando, já devia ter bebido. Ele falou assim, com aquela voz, né, embriagada, tudo: ô tia, me dá aí um dinheirinho para eu comprar um corote. Corote é uma garrafinha assim, né, de pinga. Eu falei: ai, querido, hoje não. Hoje, olha, mais tarde você volta aqui. Hoje eu não tô bem, eu já tô com um pouco de dor de cabeça. Aí ele virou para mim, falou assim: eu vou só tá com dor de cabeça? Pera lá que eu vou fazer uma prece. Vou fazer uma prece para Deus. E abriu as mãos ali, e conversou com Deus. Deus, né, ajuda essa irmã, e não sei o que, tira a dor dela, e vai, e ficou ali. E eu fiquei com uma vergonha. Sabe por que eu fiquei com vergonha? Porque minha dor de cabeça passou. Então, veja, a nobreza de sentimento, nas palavras. A gente se preocupa tanto com o exterior e não se preocupa com o interior. Eu poderia talvez ter falado de outra forma. Então veja, de onde vem as lições para a gente. Como a gente é cabeça dura, né? Não pensa. Então, por isso que Emmanuel fala, e ele continua aqui, né? Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Quantas pessoas, esses dias eu ia subindo, fazendo caminhada, uma mulher, nós estamos numa falta d'água aqui, gente, porque setembro não choveu, e eu nem sei quando, agora em outubro vai chover. E a mulher lavando a rua. Eu não aguentei, parei, falei: nossa, a senhora sabia que nós estamos aí com uma falta d'água, que muitas pessoas não vão ter água para beber? E que mundo que a gente vai querer deixar para os nossos filhos, nossos netos? Ela falou assim para mim: não estou preocupada com isso. Eu não tenho filho, não tenho neto mesmo. Então veja, a gente também se preocupa em ter músculos formosos, toma vitamina, bomba, faz musculação, e o músculo da alma totalmente flácido, sem nenhum tipo de entendimento. Desperta. E ele continua: não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Então veja, hoje tem cirurgia para tudo, né? Conserta tudo que a gente quiser no corpo. Tudo. Mas e o defeito da alma? Então só tem um recurso para corrigir a alma, que é o quê? A reforma íntima, é o crescimento moral, é a interiorização do aprendizado das leis divinas. E que nós estamos fazendo? Qual é a nossa missão? Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Veja, como ele disse, nós fazemos parte de uma grande teia, de uma grande cadeia. Então, quantos estão aqui preocupados com cargo político, com dinheiro? Tem gente que tem tanto dinheiro que ele vai levar 1000 vidas e não vai gastar esse dinheiro.
Ainda bem que debaixo do carro fúnebre, atrás do carro fúnebre não vai o carro forte, né? Pelo menos aqui em Bonifácio nunca vi. Então ninguém leva nada, porque imagine, se levasse, ele estava garantido por 1000 vidas, então ele não vai gastar esse dinheiro e querendo mais, e tirando, às vezes, dinheiro de merenda escolar, como a gente tem visto. Meu Deus, que coisa! E ele continua, né? Então, e ele vai, vou só finalizar, porque nós já estamos indo e nós temos muita coisa para falar. E ele diz assim: bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior, vou repetir, bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constitui um dever. Olha só, é dever buscar melhorar de vida, sim, harmonia, as coisas limpinhas, porque às vezes você vai numa pessoa que ela tem, não tem nenhum recurso, uma pessoa muito pobre, mas ela tem a casa limpinha, arrumadinha, as roupinhas assim, gastas, mas limpas. E outros momentos a gente vê pessoas tão abastadas e tão desleixadas com a vida. Então é um dever, mas nós não podemos esquecer da pureza de elevação, que são recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, amores, essas palavras de Emmanuel são exatamente para que a gente possa entender, e a doutrina espírita nos oferece essas grandes ferramentas, como essas palavras de Emmanuel, para nos ajudar a entender as nossas perdas, as nossas tristezas, o abandono, a saudade. Por quê? A doutrina espírita, ela não vai nos tirar a dificuldade, mas ela vai tirar o desespero que se apodera de nós. Então, esse desespero, ele é opcional. É uma escolha nossa. Então, assim, nós vamos evitar o suicídio. Aí você vai dizer, para lá, Ditinha, eu não estou pensando em suicídio. Será? Porque existe um suicídio exterior, é aquele que eu tiro a vida física, mas existe um suicídio interior, que é aquele que você perde a sua autoestima, você perde a alegria de viver, a capacidade de se encantar com as coisas simples. Você não mais se alegra quando você vê um sorriso de uma pessoa, você já não se alegra mais. Debaixo do ipê amarelo, você já não se alegra, você está desconectado. Então, isso é suicídio, se você não sabe. Então, por quê? Porque estar desconectado do Criador, a gente não percebe este mundo fora. Por quê? Porque ele fica retido nos seus problemas, no seu umbigo. Então ele não percebe que ele tem uma família, que ele tem um lar, quantos que tem emprego, tem pessoas que o amam, e ele não enxerga mais, ele está desconectado do mundo interior, do mundo exterior, como falamos há pouco. Por isso que o objetivo da vida de estar aqui é buscar essa conexão. Então nós somos espíritos imortais e fazemos parte desta grande cadeia. Porque para a gente reencarnar, nós não estamos sozinhos aqui. Para reencarnar, precisou de muitos espíritos ali avalizando a sua vinda aqui. Para você conseguir uma vaga aqui nessa escola, muitos tiveram que atestar a sua capacidade, o seu momento, participaram de toda a estrutura, até mesmo do seu corpo. Então, são pessoas que nos acompanham, porque nós estamos no palco da vida, mas existe uma legião de almas que estão ali por trás da cortina, no anonimato, observando, intuindo, nos ajudando. Mas por que eles não entram no palco? Porque nos amam.
Porque, como eu disse, a experiência aqui, ela é educativa. E eles querem que nós façamos as nossas provas, vivamos as expiações e passamos a encontrar e a viver a nossa missão. Então, eles não podem fazer por nós a prova, mas podem estar presentes e estão presentes na nossa vida para quando a gente precisar. Mas como é que eu não vejo? Por que eu não vejo isso? Porque para ver e perceber Deus e os bons espíritos, é preciso buscar serenidade, quietude de alma, o silêncio da alma, porque senão a gente não escuta os bons conselhos, porque a gente fica, como eu disse, desconectado. Então, por que a gente tem assistido essa multidão perdendo o sentido da vida? Por quê? Muitos estão congelados no passado, congelados num passado de mágoas, de ressentimentos, não conseguem sair daquela experiência, que então passam às vezes décadas, 20, 100, 600, 800 anos, e a pessoa está lá, parada. Quantas pessoas participam do trabalho espiritual e se apresentam ali congeladas, não percebem mais os familiares, não percebem nada do amor que deixaram de viver, porque estão congelados numa vida, num passado. Então, eles não conseguem se libertar desse ressentimento. Tem milhões de dádivas, mas não percebe porque não abrem mão. Não conseguem olhar e encontrar a própria missão e vivem no passado. Então é importante que a gente comece a pensar, nós adultos, porque você já reparou uma criança quando está aprendendo a andar? Ela dificuldade, ela fica de pé, ela dá 2 passinhos e cai, e chora, daqui a pouco ela se levanta e vai, dá 2 passinhos, tropeça, cai, bate a cabeça, né, vai de cara no chão e chora, e ela vai tentando. Sabe quem que deixa de tentar? Nós adultos. Porque a criança, você nunca viu uma criança que faz 15, 20 anos que tá ali com a cara no chão, chorando, já tá um homem barbado ou uma mulher adulta com a cara no chão porque desistiu de tentar andar. Mas o adulto desiste de viver e vive o suicídio interior, baixa autoestima, porque ele perdeu a capacidade de confiar, de acreditar, de conectar nessa grande alma que é Deus, porque todos estamos conectados a este grande Deus. Então, esta é a morte mais terrível que nós podemos ter. Por quê? Porque você está biologicamente vivo, mas dentro de você está necrosando, está morrendo. A vida está circulando e você está ali necrosando. Então, essa é a pior morte. Então, é preciso, amores, finalizando agora, Carlinhos, calma aí que já estamos finalizando. É preciso nós criarmos projetos. Porque se eu quero sair, se eu quero começar a fazer esses questionamentos, eu tenho que fazer projetos para a minha vida, fazer uma releitura das nossas experiências. Quantas vezes a gente atribui significados para pessoas, para coisas, de acordo com as nossas crenças, com a nossa imaturidade, com os nossos valores. E a gente atribui a essa pessoa, ou a esse objeto, ou a esse animalzinho de estimação, ou a um cargo que você tenha, depositamos tudo ali nele, tudo ali, e a gente passa a atrelar a nossa felicidade naquilo. Mas vai chegar um dia que a vida vai nos afastar dessa pessoa, desse objeto, deste cargo, enfim.
e a gente vai viver um momento de perda, um momento maior de desconexão. Então, por quê? Porque nós ficamos atrelados a isso. Isso passou a ser o motivo. E nós temos que buscar dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Então é preciso que a gente entenda que a força, o potencial da nossa alma é esse potencial que vai nos dar direção, que vai nos dar o sentido para a nossa vida. Então nós devemos buscar encontrar este templo dentro de nós, esse templo interior, ressignificar a nossa vida. Tem meu filho que costuma dizer assim, né? Tudo às vezes quando a gente reclama, não deu nada certo, ele fala, para aí, aconteceu o melhor que podia acontecer. Então, meus amores, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas eu só vou concluir colocando novamente a doutrina espírita na nossa vida. Quando tudo estiver sem sentido, busque tudo que a doutrina pode nos oferecer. A prece, a prática da caridade, porque ela vai nos proporcionar a lucidez para que a gente possa clarear a nossa vida, a nossa busca, para a gente encontrar a razão do nosso viver e por que nós estamos aqui na Terra. Porque a dor passa, as alegrias também passam, mas a nossa força espiritual, ela é perene, é a única capaz de nos sustentar nos momentos turbulentos. Porque cada criatura, cada um de nós haveremos de passar por testemunhos na nossa vida, porque a vida, a nossa experiência é de aprendizado. Então, eu gostaria de encerrar essa nossa fala com umas palavras de Joana de Ângeles, que está na obra Ilumina-te, psicografia do Divaldo. E ela diz assim, és o que de ti mesmo fazes. Aprenda a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca seja retirado. Antes se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida em teu íntimo. Confia e ama. Tem paciência e nunca, nunca desista da tua luta. Você é único, você é imortal. E quando tudo estiver difícil, busque Jesus, busque o recurso da oração e passe a analisar se você não desconectou do mundo de fora com o seu mundo interior. Busque o alimento de cada dia, mas busque alimentar a sua alma, agasalha, busque o abrigo e então você será feliz. Obrigada, Taubaté, obrigada, Carlinhos, obrigada a todos os amigos. Eu quero desejar a você muita, muita alegria e que essa semana seja uma semana repleta de grandes reflexões, para que a gente possa chegar um dia no plano espiritual e a gente chegue lá e possa dizer, minha missão foi quase cumprida. E outras vezes a minha missão foi cumprida. Obrigada e gratidão pelo convite.